eu vou, gente, tentar gravar essa aula aqui e ver se encontro alguma forma de tentar disponibilizar ou via Facebook ou via e-mail. Hoje em dia a Baiana tem um YouTube também, talvez eu consiga colocar lá, mas de qualquer forma eu estou gravando e aí a gente vê depois como é que eu faço para compartilhar com vocês, certo? Bem, hoje a gente retoma o nosso assunto, né, com o que a gente iniciou na aula passada, que são os contratos de concessão comum. Na aula anterior, a gente começou falando da legislação geral que rege as concessões comuns, né, esses contratos de concessão comum, e a gente viu quais são os objetos possíveis dos contratos de concessão comum, especialmente no caso da infraestrutura, né, que sempre, como eu falei, vai envolver algum tipo de obra pública. Afinal de contas, a gente está falando de infraestrutura. Então, pelo menos, no mínimo, você vai ter as obrigações de manutenção e conservação da infraestrutura concedida. Normalmente, contudo, você também tem algum tipo de obra de construção. Você tem também a expansão de uma rodovia, a expansão de uma pista de aeroporto, um melhoramento no porto, e assim sucessivamente. Então, normalmente, a obra de infraestrutura, os contratos de concessão de obra de infraestrutura, normalmente estão possuem no seu objeto e nas obrigações do concessionário a obrigação de construir alguma coisa. Só lembrando aqui, gente, vê se vocês... Eu acho que eu consigo controlar o áudio de vocês aqui. Beleza. E aí depois a gente viu, né, depois do objeto, a gente viu quais são as... Depois da legislação, depois do objeto, nós vimos, que eu coloquei alguns exemplos, né, de contrato de concessão. Depois a gente estudou se os contratos de concessão dependem ou não dependem de autorização legislativa prévia para que o Poder Executivo possa executá-los, né? E a gente viu que, em regra, sim. Né? Em regra, sim, porque você tem uma disposição lá da Lei 9.074 que estabelece essa obrigação. Diz que lá que não se pode, que a União, Estados e municípios não podem celebrar contrato de concessão de serviço público sem algum tipo de legislação autorizativa. E depois a gente estudou se a legislação pode ser geral, ou tem que ser específica, se a legislação pode ser autorizativa ou regulamentadora, enfim, tudo isso a gente discutiu na aula passada. E depois a gente começou a falar do critério de seleção do contratado. Né? E, obviamente, como a gente está falando de um contrato administrativo, né, é um contrato administrativo bastante atípico, mas ainda assim a regra é que os contratos de concessão sejam precedidos de licitação, e a gente vai ver que existe disposição expressa nesse sentido. Só que antes de você ter a licitação, é claro que você precisa estruturar, né? Você precisa modelar a licitação e o contrato que vai ser licitado. Uma coisa, gente, vocês estão vendo aí o slide sendo reproduzido para vocês? Me dê um feedback aí se está ok. Sim. Beleza. Então, veja, e aí a gente começou a ver, na aula passada, quem é que faz quem é que faz isso. Beleza, estou só verificando o chat aqui. Quem é que faz essa modelagem? E a gente viu que a modelagem pode ser feita por um órgão interno do próprio poder concedente, ela pode ser contratada, que o poder concedente pode contratar o BNDES para que ele faça isso, ele pode fazer um chamamento público, uma PMI, a gente vai estudar melhor mais na frente,
ou ela pode contratar, fazer um contrato específico com uma consultoria privada para que essa consultoria realize essa modelagem. E também a gente terminou vendo que no mundo real, todas essas opções, todas essas possibilidades de modelagem acabam se entrelaçando. Você tem todo mundo, de alguma forma, participando, ou pelo menos o órgão interno precisa participar de alguma coisa. Porque, afinal de contas, o poder concedente precisa se assegurar que aquela modelagem que foi feita está em conformidade com a legislação, está em conformidade com as finalidades que o poder concedente pretende alcançar. Certo? Pois bem, e a gente parou aí na aula passada. Visto quem é que faz a modelagem, a gente precisa verificar o que é modelado. O que se faz durante a modelagem o que se faz durante a modelagem da licitação e do contrato. Uma das principais atividades que são feitas durante o processo de modelagem é a avaliação e a precificação / política tarifária. Ou seja, quanto é que o usuário do serviço vai pagar pela utilização daquela infraestrutura. Isso se traduz na descoberta de um preço mínimo ou um preço médio de pedágio. Isso se traduz nas tarifas que você paga para acessar, para utilizar o aeroporto, né? Quando você compra uma passagem de avião, tem lá o que a companhia chama de taxa, né? Você tem lá a taxa de embarque, o que você vai pagar para utilizar ou eventualmente uma rodovia, ou desculpe, uma ferrovia, é o que você vai pagar para usar um porto, né, para fazer carga e descarga em portos. E também, pensando em saneamento básico, que é também um equipamento de infraestrutura, é o que você vai pagar, por exemplo, para a concessionária de saneamento básico da região. Então, um dos elementos principais da estruturação, modelagem da licitação do contrato é verificar o que se espera de custo fixo e, consequentemente, de receita fixa, ou pelo menos receita fixa, algum tipo de receita fixa para a concessionária. Então, essa avaliação é fundamental. Igualmente, se por acaso a infraestrutura já estiver sendo operada por uma empresa estatal e for do desejo do poder concedente privatizar essa empresa estatal, o processo de avaliação também vai ter que precificar quanto é que vale aquela estatal. Quanto é que quanto é que a estatal vale. Ou seja, pegar um exemplo aqui bem local da gente. Se o Estado da Bahia decidir privatizar a Embasa, que é uma empresa estatal que opera o serviço de saneamento aqui na Bahia, ou em algumas regiões da Bahia, o governo do Estado da Bahia vai ter que precificar quanto é que vale a Embasa, quanto é que vale a ação, cada ação ordinária da Embasa, ações essas que serão compradas pelo futuro concessionário, empresa privada que vai assumir esse empreendimento. Então, esse é um dos elementos fundamentais. Mas, além disso, várias decisões fundamentais são tomadas durante o processo de modelagem. Quando é que a licitação vai ser realizada, qual o prazo da concessão, onde é que vai ser realizada a licitação, qual será o público-alvo da licitação. Isso é uma coisa importante, porque, obviamente, que quando a gente está falando de projeto de infraestrutura, é fundamental que o poder concedente identifique aquelas pessoas jurídicas que efetivamente têm condições de assumir aquela responsabilidade pela gestão e desenvolvimento da infraestrutura. Logo, ele precisa, o poder concedente, identificar quem é que ele quer. Porque identificando quem ele quer, ele vai poder construir os requisitos de proposta, e especialmente os requisitos de habilitação,
que vão afastar aquelas pessoas que ele não quer que seja contratado. Né? Esse é um dos principais dilemas de qualquer licitação. De um lado, eu não posso permitir que qualquer pessoa participe da licitação. Né? Eu preciso me certificar que a pessoa que vai assumir aquele contrato tem a capacidade técnica, econômica, enfim, para assumir aquele empreendimento. Mas, de outro lado, eu não posso também criar tantas restrições que ninguém vai competir, ou só vai ter uma pessoa, ou a licitação vai ser direcionada. É um dilema muito complicado da administração pública, que se verifica em qualquer licitação, né? Das mais simples compras que o município faz, às mais sofisticadas e complexas concessões de infraestrutura portuária, ferroviária, aeroportuária. Né? Então, essas decisões são fundamentais. A gente vai ver alguns exemplos aqui disso mais na frente. Certo? E os outros elementos da estruturação do contrato e da licitação a gente vai ver ao longo da aula de hoje, da aula de amanhã, da aula da semana que vem. Certo? Uma coisa que se faz, uma questão que se coloca aqui nesse ponto é o seguinte. A realização da licitação que vai identificar o concessionário precisa ser precedida de consulta ou de audiência pública, de audiência pública. Em primeiro lugar, qual é a diferença entre consulta pública e audiência pública? Isso é importante. Deixa eu ver aqui. Isso é importante. A consulta pública é uma forma do que o poder concedente tem para interagir com o público, sem necessariamente você marcar um dia e um horário para que as pessoas se dirijam fisicamente a algum lugar para emitir suas opiniões verbalmente. A consulta pública pode ser realizada através da internet, por exemplo, ou através do recebimento de opiniões, pareceres, contribuições variadas através do protocolo central do órgão ou da internet, como eu falei. Então, a consulta pública não implica a presença física dos participantes em algum lugar. A audiência pública, por outro lado, não. A audiência pública, por outro lado, significa que você efetivamente vai ter um momento, uma data, um local, um horário, para que as pessoas interessadas em contribuir, em criticar, em debater o projeto, se dirijam àquele local e emitam sua opinião. E aí você vai ter lá um debate, você pode ter um debate ao vivo com as pessoas responsáveis pela modelagem, ou com o poder concedente, ou inclusive com os órgãos de controle. Essas audiências públicas muitas vezes contam com a presença do Ministério Público, podem contar com técnicos dos tribunais de contas, enfim. Então, a audiência pública é um momento mais dialógico, né? Mais dialogal, mais dialético, que conta com a participação, a presença física dos interessados. Pois bem, uma coisa ou outra é obrigatória, ou seja, é condição de validade. É condição de validade da licitação e, consequentemente, do contrato, a realização de consulta e ou audiência pública. Isso aí está bem na ordem do dia aqui para a gente na Bahia, porque, como vocês sabem, né, a gente realizou há algum tempo a licitação da ponte Salvador-Itaparica. Né? E aí, a Defensoria Pública do Estado ajuizou uma ação civil pública pedindo a nulidade, pedindo a nulidade da licitação, porque não teria havido audiência pública no município de Itaparica. Ou seja, os itapariquenses ou itaparicanos, não sei, os cidadãos de Itaparica não participaram da audiência pública. Você teve audiência pública em Salvador, mas não teve audiência pública em Itaparica. E aí a Defensoria Pública entrou com uma ação pedindo a nulidade por causa disso. Tudo bem que não, o caso da ponte Salvador Itaparica não é concessão comum, né? Não é exatamente o nosso objeto dessa aula. É uma PPP. Mas vale aqui um raciocínio muito similar.
Pois bem, essa audiência, essa consulta pública é condição de validade para a licitação? Uma primeira resposta a essa pergunta poderia ser não, porque a lei de concessões, a lei 8987, não exige isso. Não tem exigência legal para que as audiências, para que as licitações que precedem contrato de concessão sejam condicionadas à realização de audiência pública. Não tem nenhuma disposição na lei de concessões nesse sentido. Por outro lado, se a gente pegar a lei de licitações, que se aplica subsidiariamente à lei de concessões, isso está expressamente previsto na lei de concessões. Estão vendo aí, agora o finador está reproduzindo a legislação aí no computador de vocês. Dê só um ok aí, por favor, gente. Estão vendo aí o artigo 39 da 8666? Sim ou não? Não, peraí. Foi, né? Veja aqui o que diz o artigo 39. Sempre que o valor estimado para uma licitação ou para um conjunto de licitações simultâneas ou sucessivas for superior a 100 vezes o limite previsto no artigo 23, inciso 1, a linha C dessa lei, daqui a pouco a gente chega lá nesse limite, o processo licitatório será iniciado obrigatoriamente com uma audiência pública concedida pela autoridade responsável com antecedência mínima de 15 dias úteis da data prevista para a publicação do edital e divulgada, esse aviso, com antecedência mínima de 10 dias úteis da sua realização, pelos mesmos meios previstos para a publicidade da licitação, a qual terão acesso e direito a todas as informações pertinentes e a se manifestar a todos os interessados. Então, basicamente aqui, 25 dias úteis antes da licitação, né? Gabriela pergunta aqui, professor, faltou energia, a internet caiu. Em alguns casos será usado o artigo 39. É isso que a gente está falando, Gabriela. A gente está tentando responder a minha pergunta se é uma obrigação legal a realização de audiência pública ou não. Uma primeira resposta seria o seguinte, se aplica à lei de concessões o que estabelece o artigo 39 da lei de licitações, que diz aí que as licitações com determinado valor devem necessariamente ser precedidas de audiência pública. Que valor é esse aqui, né? Que valor é esse aqui do artigo 23, inciso 1, a linha C? É o valor da concorrência pública. Vou subir aqui. É o valor das... Veja só. Artigo 23, tá vendo aqui? Inciso 1, a linha C. Concorrência pública. Ou seja, tem que ser realizada na modalidade de concorrência pública quando as obras forem acima de... Não é mais 1.500.000, tá? Isso aqui esse valor foi alterado pelo decreto 9412 de 2018. Vamos ver ele aqui. Olha o que diz esse decreto. Concorrência, 3.300.000, tá? Então, não é mais 1.500.000. Ou seja, o que o artigo 39 está dizendo? Que todos os contratos, todas as licitações em que o objeto contratual envolva o valor de 100 vezes esse valor aqui, 100 vezes 3.300.000, você tem que realizar
audiência pública prévia. Quanto é que é 100 vezes aqui o valor da concorrência? Vai dar aqui 3 bilhões, né, de reais. Aí você vai dizer, sim, aí, Vitor, se aplica ou não se aplica isso? Se aplica ou não se aplica a 8666? Vem se entendendo que ou se aplica a 8666 ou o dever de realização de audiência pública é um dever que independe de realização, independe de expressa previsão legal. Né? A gente vai ver aqui alguns exemplos daqui a pouquinho de licitações de contrato de concessão que não necessariamente envolviam valores acima de 3 bilhões de reais, mas que ainda assim se realizou audiência pública prévia. Tá? Você poderia contra-argumentar e dizer o seguinte, Vitor, esse dispositivo não pode se aplicar, o artigo 39 da Lei de Licitações não pode se aplicar, porque, aparentemente, o que o dispositivo quer é que sejam realizadas a audiência pública quando o Estado, quando, no caso aqui, o poder concedente, o licitante, vai despender recursos públicos acima de 3 bilhões de reais. E como a gente já viu aqui, no contrato de concessão comum, você não tem dispêndio de recurso público. Em não tendo dispêndio de recurso público, talvez o espírito, desse dispositivo não faça questão de exigir essa audiência pública nos contratos de concessão. Como eu não tenho um dispêndio de recurso público, não tem por que eu ter audiência pública. Essa seria uma resposta possível, mas não é o que vem prevalecendo. Por isso que se continua realizando audiências públicas, pelo menos. Na lei de PPPs, que a gente vai ver mais na frente, não se exige audiência pública, mas se exige a consulta pública. Se exige efetivamente a consulta pública. A gente vai ver isso mais na frente. Artigo 10 da lei de PPP, se eu não me engano. Então, nas licitações de contrato de PPP, você precisa realizar pelo menos a consulta pública. E, claro, embora você não tenha a obrigação legal nos contratos de concessão comum, nada impede que a administração faça. A administração sempre pode fazer consulta pública a administração pública sempre pode fazer audiência pública para qualquer coisa. Em tese, ela pode fazer consulta pública, audiência pública até para licitações de contratos de 10 mil reais. É óbvio que seria bastante ineficiente e pouco produtivo, mas não é impedido de forma alguma. O que a lei 8666 fala é que a partir de um determinado valor, a audiência pública é obrigatória. E vem se entendendo que essa obrigação se estende aos contratos de concessão. Certo? Comum. Beleza. Então, ultrapassado isso aí, o que é o roadshow? Que eu coloquei aí para vocês. O que é o roadshow? O roadshow seria a realização de uma divulgação ampla para aqueles investidores interessados em participar do certame e, eventualmente, serem os concessionários. O roadshow é como se você fizesse uma propaganda bem pública e específica daquele projeto. Isso acontece muito, se vocês prestam atenção aí no noticiário de economia no país, talvez vocês tenham já observado que, às vezes, se aparece lá um governador indo na China fazer uma exposição dos projetos de infraestrutura que vão ser feitos nos próximos anos, ou algum secretário ou ministro do governo federal vai até a Europa, ou vai até a Arábia Saudita, ou vai, enfim, ou na China mesmo,
divulgar os projetos que estão na mira do governo. Isso é o roadshow, é você ir até os potenciais concessionários, você ir até os potenciais licitantes para mostrar o projeto, para divulgar o projeto, para mostrar o que foi pensado, o que foi estruturado, qual a expectativa de retorno, qual o tipo de serviço que vai ser licitado e assim por diante. Roadshow, portanto, é uma venda, uma publicidade direcionada do projeto de infraestrutura. Isso é fundamental que o Estado faça isso, que o poder concedente faça isso. Porque é nesse momento, inclusive, que o poder concedente vai identificar se existe interesse efetivo naquele projeto. É nesse momento de interação direta com os potenciais investidores que o poder concedente vai identificar se o projeto dele é rentável ou se não é. É nesse momento que ele vai descobrir as eventuais falhas do projeto dele e descobrir se há interesse. Porque se não houver interesse, de duas uma, ou ele tem que remodelar o projeto, ele tem que pensar em alguma outra coisa, tem que mudar alguma coisa do projeto, mudar a alocação de risco, mudar a rentabilidade, mudar a tarifa, mudar a área de concessão, enfim, mudar alguma coisa. Ou ele vai ter que decidir por não fazer o projeto. Porque se ele nem muda nada, se ele identifica que todo mundo no mercado está identificando problemas no projeto e ele não muda nada, existe um risco muito grande de o poder concedente fazer um investimento alto na estruturação do projeto. Isso é caro. Você estruturar um projeto de infraestrutura é caro, não é uma coisa simples. Chegar no dia da licitação e ninguém aparecer. E ninguém dá lance nenhum. Isso seria uma catástrofe. Para usar o termo doutrinário, quando não aparece ninguém para participar da licitação, a gente tem uma licitação deserta, uma licitação sem ninguém. Isso é efetivamente muito prejudicial para o poder concedente. Daí que é importante o roadshow. O roadshow permite um diálogo efetivo do poder concedente com os seus potenciais investidores. Tá certo? Beleza. Então, feita a modelagem, eu preciso fazer a licitação. E veja aqui o que diz a lei 8987 sobre a licitação, artigo 14. Toda a concessão de serviço público, precedida ou não da execução de obra pública, será objeto de prévia licitação nos termos da legislação própria e com observância dos princípios da legalidade, moralidade, publicidade e igualdade do julgamento por critérios objetivos, e da vinculação ao instrumento convocatório. Ou seja, basicamente aqui é a lei dizendo que a licitação é necessária. E quais são as modalidades de licitação? Só para lembrar vocês, o que são modalidades de licitação? Modalidade de licitação é diferente de tipo de licitação. Modalidade de licitação e tipo de licitação são coisas diferentes. O tipo de licitação é basicamente o critério de julgamento. Ou seja, como é que o poder concedente escolhe o concessionário. Qual é o critério que ele tem que se valer para escolher o concessionário. Isso é o tipo de licitação que a gente vai ver daqui a pouco. A modalidade de licitação é o procedimento que deve ser observado na licitação e, consequentemente, no contrato. A modalidade de licitação é o procedimento, enquanto o tipo de licitação é o critério de julgamento. Obviamente que o julgamento é feito no processo da licitação. Tá? Quais são, portanto, as modalidades de licitação possíveis nas licitações de concessão de serviço público? Basicamente, a regra fundamental é que a modalidade é a concorrência. Isso está expressamente previsto lá no artigo 2º, incisos 2, 3 e 4, bem como
no artigo 40, parágrafo único da Lei 8987. Vamos ver isso aqui. Artigo 2º, né? Artigo 2º não, gente, desculpe. Ah, não, tá certo, artigo 2º mesmo. Está no próprio conceito de concessão. A concessão de serviço público. A delegação de sua prestação feita pelo poder concedente mediante licitação na modalidade de concorrência. Aqui é a obrigação de ser concorrência. A mesma coisa para o serviço público precedido de obra pública. Mediante licitação na modalidade de concorrência. Mesma coisa você vai encontrar lá no artigo 40, parágrafo único. Que é no caso das... Não, aqui não. Não é 40, não. Ignorem o 40, foi aqui o meu. Certo? A modalidade fundamental é a concorrência. Na modalidade de concorrência, e é uma coisa importante, se a lei de concessões seguisse o padrão estabelecido na Lei 8666, que é a Lei Geral de Licitações, você teria primeiro a fase de habilitação e depois a fase de proposta de preço. Né? Lembre aí de licitações. A fase de habilitação é a fase em que se identifica se o licitante tem as condições técnicas, econômico-financeiras, fiscais e jurídicas para participar daquela licitação e, consequentemente, do contrato. Fase de habilitação, portanto, não envolve proposta nenhuma, nem proposta técnica, nem proposta econômica. A fase de habilitação é só a fase de verificação de capacidade. E a fase de proposta é a fase em que se identifica efetivamente a proposta do licitante. Na 8666, como vocês sabem, você primeiro tem a fase de habilitação e depois a fase de propostas. Se a lei 8987, que é a lei de concessões, seguisse a lógica da lei de licitações, seria assim, seria primeiro habilitação e depois proposta de preço. Só que o artigo 18A da lei de concessões, a lei 8987, prevê o que a gente até hoje chama de inversão de fases. O que é que significa essa inversão de fases? Significa que primeiro você analisa, durante a licitação, primeiro você analisa a proposta técnica e econômica do licitante e depois você avalia os documentos de habilitação do licitante melhor classificado na proposta econômica. Tá? Daqui a pouco só fica mais claro. Isso até hoje a gente chama de inversão de fases. Vamos lá ver aqui o que diz o artigo 18 da 8987. Artigo 18A, né? O edital poderá prever inversão na ordem das fases de habilitação e julgamento. Aqui. Por que a gente chama de inversão da ordem das fases? Da ordem das fases de habilitação e julgamento? Porque, como eu disse, a regra era e ainda é, né? De que a habilitação vem primeiro do que o julgamento. Isso porque é assim que se estabelece na Lei 8666. Contudo, tenha em mente o seguinte, hoje em dia, cada vez mais, isso não é a regra. Porque, embora a Lei 8666 ainda seja assim, a habilitação depois do julgamento, a lei do pregão não é mais assim, ou seja, as licitações na modalidade pregão, primeiro é julgamento, depois é habilitação. Primeiro é proposta, depois é habilitação. A lei do RDC também é assim, proposta, depois é habilitação. A lei das estatais é assim, as licitações conduzidas pelas estatais
também são realizadas dessa forma, primeiro proposta, depois habilitação. Várias leis estaduais, várias leis gerais estaduais de licitação também são assim. O estado da Bahia, por exemplo, é assim. Você primeiro vê as propostas econômicas e depois você vê a habilitação. E a lei de concessão e a lei de PPP também prevêem a possibilidade de você realizar primeiro a proposta, a análise da proposta econômica, para depois analisar a habilitação. Certo? Então, há uma evidente tendência de que você primeiro analise a proposta e depois a habilitação. Isso é, na minha cabeça, muito melhor, porque você diminui a quantidade de documentos que você precisa analisar. Quando você tem inversão de fases, você só precisa analisar os documentos de habilitação daquele licitante que ficou melhor colocado. Então, imagine que uma concessão está tendo uma licitação de aeroporto, de concessão de aeroporto. E aí, por algum milagre, aparecem 5 licitantes. Imagine se a administração tivesse que verificar os documentos de habilitação, que são muitos, e são complexos, muitas vezes são complexos, dos 5 licitantes, para só depois ver a proposta econômica. Isso gera um desperdício de tempo muito grande. Portanto, é melhor você primeiro analisar a proposta econômica de todo mundo, que é normalmente algo muito mais simples. A proposta econômica é mais simples do que normalmente do que os documentos de habilitação. Pega o melhor colocado e só analisa o documento de habilitação do melhor colocado. E aí, se identificar que o melhor colocado na proposta econômica não tem os documentos de habilitação necessários, aí você chama o segundo colocado da proposta econômica e assim sucessivamente. Aí você diminui o tempo perdido na licitação. Daí que a inversão de fases tem se tornado a regra, e na prática é a regra hoje nas concessões comuns. Embora a lei, como vocês viram aí, fale em possibilidade de inversão de fases, né, o que na prática tem acontecido é que sempre é assim. Sempre você primeiro analisa a proposta econômica para só depois analisar os documentos de habilitação. Além disso, além da modalidade regra ser a concorrência, há uma diferença aqui para a Lei 8666, que na concorrência das concessões você pode realizar lances. A lei de concessões permite a realização de lances. Vitor, isso não é evidente, não? Não, porque a 8666, a lei tradicional de licitações, não prevê a possibilidade de oferecimento de lances na proposta econômica. Ou seja, os licitantes, na 8666, apresentam sua proposta e aí acabou. Ele não pode mexer naquela proposta econômica. A não ser que haja... a não ser que ninguém ganhe a licitação e aí você tem que realizar outro procedimento. Mas, em regra, você não tem a possibilidade de realização de lance. Certo? Só que a lei de concessões permite isso. A lei de concessões permite que, mesmo na concorrência, você realize lances. Veja aqui o que diz o inciso 1º. Encerrada a fase de classificação das propostas ou oferecimento de lances. Ou seja, os licitantes podem fazer algo similar a um leilão. Quem dá mais, ou no caso aqui, quem dá menos. Algo que não era permitido, na Lei 8666. Certo? Por outro lado, uma alternativa à concorrência é a realização do leilão. Alguns dispositivos de leis específicas permitem que a concessão de serviço público seja realizada mediante a modalidade de leilão. O artigo 27 inciso 1º da Lei 8.974, a gente já falou dela mais atrás, desculpa. Artigo 2º, parágrafo 4º da Lei 9.491, que é a lei de desestatização, também prevê a possibilidade de realização de leilão. Em ambos os casos aqui, esses dispositivos estão se referindo a situações em que a concessão do serviço público está se dando concomitantemente à privatização de uma empresa estatal. Nesses casos, você realiza leilão.
Por exemplo, foi o que aconteceu com, se eu não me engano, com a Coelba, lá em 1996, 97, 95, por aí. Enfim, na década de 90. A Coelba era uma empresa estatal que prestava o serviço público de distribuição de energia. E distribuição de energia tem a ver com infraestrutura. Afinal de contas, você precisa de uma rede, você precisa construir e manter, operar uma rede de cabos, enfim, de equipamentos, etc. Quando a Coelba foi privatizada, você teve um leilão. Esse leilão identificou a pessoa que, ao mesmo tempo, comprou a Coelba, comprou o controle acionário da Coelba e recebeu o contrato de concessão. Ou seja, o leilão identificou as duas coisas: o novo dono da Coelba e o novo concessionário, que são a mesma pessoa. Então, o controlador da Coelba hoje é a empresa Neoenergia, o grupo Neoenergia, que tem algumas concessões aí no Brasil e algumas no mundo, se eu não me engano. Então, a Coelba é uma empresa privada hoje, concessionária de serviço público. Certo? Então, o leilão pode ser realizado também. Beleza? E mesmo quando não é leilão, você pode realizar uma concorrência com a realização de lances. Certo? O que é que o edital da licitação tem que ter? Quais são os elementos do edital de licitação? E a partir de agora a gente vai começar a ver vários exemplos concretos de licitações. A Lei 8987 estabelece lá os elementos fundamentais do que tem que ter um edital de licitação de concessão de serviço público. Vamos lá no artigo 18. O edital de licitação será elaborado pelo poder concedente, observado no que couber os critérios e as normas gerais da legislação própria sobre licitações de contratos, ou seja, 8666, e conterá especialmente objeto, metas e prazo da concessão, descrição das condições necessárias à prestação adequada do serviço, prazo para recebimento das propostas de julgamento, prazo, local e horário em que serão fornecidos aos interessados os dados, estudos e projetos necessários à elaboração dos orçamentos e apresentação das propostas, enfim, e aí sucessivamente. Por favor, não copiem isso é legislação. Né? São vários os elementos que o edital tem que ter para que ele seja lícito. Né? Vamos ver aqui se as nossas licitações de concessão de infraestrutura recentes têm respeitado isso. Vamos pegar aqui alguns editais de licitação que aconteceram nos últimos anos. Veja aqui o edital da licitação da concessão do aeroporto de Salvador. Luiz Eduardo Magalhães. Esse leilão aqui, realizado pela ANAC em 2016, foi um leilão que concedeu a exploração dos aeroportos de Porto Alegre, Salvador e Florianópolis e Fortaleza. Vamos lá aqui, ó. O que tem nesse edital? Disposições, objeto, quem estava lá, acesso ao edital, onde é que o interessado vai ver o edital, as regras sobre esclarecimento do edital, se eu tiver alguma dúvida sobre o edital, onde é que eu vou, as visitas técnicas, impugnação, quem é que participa, quem é e quais são as competências da comissão de licitação. A comissão de licitação é o órgão que conduz a licitação. Você precisa de pessoas do poder concedente que conduzam a licitação. Quem que pode participar da licitação? Quais são os documentos necessários para participar da licitação? Garantia de proposta, proposta econômica, habilitação. A gente falou aqui como está a ordem, como estão as coisas. Primeiro proposta, depois habilitação. As etapas do leilão, o procedimento do leilão. E aqui o contrato, quais são os elementos do contrato. E aí você tem uma série de anexos que vão complementar esse edital. Só de curiosidade, vamos ver aqui o preâmbulo do edital, para a gente ver para confirmar algumas coisas que eu já falei a vocês. Vou aumentar essa tela aqui.
A União, por meio da ANAC, tarará, vai fazer a concessão dos aeroportos. Os aeroportos tais e tais, conforme Programa Nacional de Desestatização, que a gente já viu, Lei 9491, assim como com o decreto tal, foram incluídos no processo de desestatização. Perdão. As condições dos procedimentos de desestatização e concessão está baseado no decreto federal tal, de 2011, que dispõe sobre as condições de exploração pela iniciativa privada da infraestrutura aeroportuária, seja uma norma específica aqui, bem como das resoluções do CPPI, que é o Conselho de Parceria de Investimentos. Vai falar isso mais na frente. A presente licitação também será regida pelas regras previstas nesse edital e seus anexos pelas leis federais 9491, que é a lei de desestatização, e pela lei 8987 de 95, que é a lei de concessões, que a gente está vendo aqui, bem como subsidiariamente, né, pela 8666 de 93. A licitação foi precedida de audiência pública, é o que eu falei aqui. A concessão dos aeroportos realizados em 2016 foi precedida de audiência pública nos termos do artigo 39 da lei 8666. Ou seja, se aplicou aqui a 8666 subsidiariamente. Ainda que, como eu disse a vocês, não tenha dispêndio de recurso público nessa licitação. Então, o entendimento que vem se consolidando é que o 39 da 8666 se aplica mesmo nas situações em que os contratos celebrados pelo poder público não implicam o dispêndio de recursos públicos. Essa audiência pública foi devidamente divulgada no sítio eletrônico da ANAC, data tal, tarará. Certo? A ANAC, né, para quem não conhece, a ANAC é a Agência Nacional de Aviação Civil, que é a entidade federal que regula o setor de aviação, né, tanto os aeroportos quanto o serviço em si de voos. Certo? Então, o edital aqui é bastante longo e obedece aqui os limites legais. Né? Recomendo que vocês deem uma olhada. Vou botar outro aqui para vocês, para mudar de serviço. Vou colocar aqui o edital da rodovia, da BR-324, que é a Salvador Feira. Foi realizada já há algum tempo, né? 2008. É uma licitação antiga. Veja aqui, ó, o edital. Objeto do edital. Onde é que eu acesso o edital? Como é que eu peço esclarecimentos ao edital? Condições de participação, quem é que pode participar do edital? Quais são os critérios de proposta econômica? Documento de qualificação, habilitação, a mesma coisa. Quem é que compõe a comissão de outorga? A comissão de outorga é a mesma coisa de comissão de licitação. Comissão de outorga é aquele órgão interno do poder concedente que conduz diretamente a licitação. Aqueles agentes públicos, aqueles servidores públicos que conduzem a licitação. Julgamento das propostas, qual é o critério de julgamento das propostas? Análise de documentos, recursos administrativos, etc. E aí os vários anexos que complementam o edital. Inclusive aqui a minuta do contrato que a gente vai ver daqui a pouco. Um outro exemplo de outro setor, que é o setor de ferrovias. Contrato aqui de concessão da Ferrovia Norte-Sul. Aqui está como subconcessão, a gente vai ver o que é subconcessão mais na frente, mas para os fins dessa aula não faz diferença aqui. Subconcessão para a prestação de serviço público de transporte ferroviário de cargas associada à exploração de infraestrutura ferroviária, no trecho compreendido entre Porto Nacional Tocantins, a Estrela do Oeste, em São Paulo. Então, uma ferrovia que vai cruzar o país inteiro. Né? Nos termos da Lei Federal 10.233, essa lei aqui é a lei específica do setor ferroviário. Tá? É o que diz aqui o preâmbulo. Vai realizar a subconcessão. A desestatização está em conformidade com a Lei 10.233, que é a lei do ferroviário, como eu falei a vocês. A Lei 9491, que é a lei das desestatizações. A Lei 8987, que é a lei de concessões. E a Lei 9.074, que também é a lei uma lei complementar de concessões. Foi realizada a audiência pública
concessões presenciais com base na resolução tal. A audiência foi realizada a tal, tal e tal, nos períodos tal, no local tal. Certo? Então, mais uma vez aqui a realização de audiências. Os elementos do edital. Objeto, prazo, forma de remuneração, condições, a prestação adequada do serviço, né, uma exigência legal também. Onde é que eu acho o edital, como é que eu peço esclarecimentos ao edital, quem é que pode participar da licitação, quais são os critérios de apresentação das propostas, proposta econômica, documento de habilitação, enfim. A comissão de outorga de novo aqui. Certo? E, por fim, para a gente também não ficar muito tempo nisso, né? Tinha outra aqui que eu queria colocar. Eu botei, né? Ferrovia, rodovia, aeroporto. Então, a gente viu aí 3 exemplos de editais de concessão de infraestrutura. Certo? Então, os elementos fundamentais do edital estão previstos no artigo 18 da Lei de Concessões e, obviamente, os editais reais efetivos que são licitados costumam, obviamente, respeitar esses critérios. Vocês podem identificar lá na nosso Dropbox, você tem vários editais de licitação. Se vocês sentirem falta de algum dos que a gente falou aqui, me avisem que eu coloco lá, tá bom? De qualquer forma, isso é de acesso público. Às vezes dá um pouquinho de trabalho para você achar, mas você acha esses editais no site da ANAC ou no site da ANTT. A ANTT é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, que é a reguladora dos transportes terrestres e que regula tanto os serviços de infraestrutura rodoviária quanto os serviços de infraestrutura ferroviária. Certo? Beleza. E aí a gente entra em outro elemento fundamental da licitação, que é o tipo de licitação. Qual é o tipo de licitação? Como eu falei a vocês antes, tipo de licitação é basicamente o critério de julgamento. Ou seja, qual é o critério que o poder concedente vai se valer para identificar o vencedor da licitação. Quem é que vai levar? Quem é que vai ser o concessionário? E aí a Lei de Concessões tem algum desses, elenca esses critérios. O artigo 15 da Lei de Concessões elenca esses critérios. Obviamente, o pessoal não precisa copiar isso aqui. Se vocês quiserem apenas copiar a explicação, é o suficiente, tá? Porque isso aí está na lei. Inciso 1, artigo 15. Menor preço da tarifa do serviço público a ser prestado. Ou seja, o edital pode escolher, o poder concedente pode escolher e botar isso no edital, que o critério de identificação do concessionário vai ser aquele que oferecer a menor valor de tarifa. Por exemplo, imagine que você está concedendo uma rodovia. A tarifa é onde? A tarifa está no pedágio. Então, o critério de julgamento vai ser aquela pessoa que oferecer o menor pedágio. Aquela empresa que oferecer o menor valor de pedágio. Você tem lá a empresa A ofereceu 2,30, a empresa B ofereceu 3,40, a empresa C ofereceu 2,80. Quem vai ganhar a licitação? Aquele que ofereceu o menor pedágio a ser pago pelo usuário. Né? Nenhum mistério aí. A maior oferta, inciso segundo, a maior oferta nos casos de pagamento ao poder concedente pela outorga da concessão. Isso é um outro critério muito utilizado também. Né? Ou seja, quem é que paga o maior valor ao poder concedente? Muitas vezes você tem isso. Ao invés de você pedir que o licitante ofereça a menor proposta de tarifa, você pode exigir que ele ofereça a maior outorga, ou seja, o maior valor a ser pago para o concedente. Né? Por isso que é muito comum que isso é muito comum quando você tem um poder concedente, um ente federado, que está passando por uma crise fiscal e quer arrecadar dinheiro. O que ele faz? Ele desestatiza um serviço público e exige que o vencedor, o concessionário, pague a ele um valor. Normalmente esse valor é gigantesco, né? Está na casa dos milhões, às vezes até na casa dos bilhões. Né? Isso pode ser um alívio fiscal interessante para o poder concedente.
Pessoalmente, eu acho esse um critério que não deveria ser a regra, né? Eu acho que sempre você deve ter alguma preocupação com a tarifa, mas esse é um critério legítimo, né? Uma outra opção, né, que você pode ter é a combinação, inciso 3, que é a combinação 2 a 2 dos critérios referidos no inciso 1 e 2 e 7. Né? Daqui a pouco a gente vê esse 7. Ou seja, você pode conjugar menor tarifa com maior oferta de outorga. Ou seja, vai ganhar a licitação quem oferecer a menor tarifa a ser paga pelo usuário durante a execução do serviço e, ao mesmo tempo, oferecer a maior oferta de outorga. É claro que, se o poder concedente escolhe essa modalidade, menor tarifa mais maior oferta, ele tem que dar pesos diferentes a cada uma desses critérios. Porque pode acontecer de o licitante A oferecer a menor tarifa, sei lá, 2,30 de tarifa de pedágio e oferecer 1 bilhão de outorga. E o licitante B oferecer 2,50 de tarifa de pedágio e oferecer 3 bilhões de outorga. Como é que você vai julgar quem é o vencedor? O edital vai precisar dizer isso. O edital vai precisar dizer, ó, a menor tarifa tem peso X, desculpa, a tarifa tem peso X e a outorga tem peso Y. E aí você vai ter uma fórmula de cálculo que vai levar a nota final do licitante. Você vai fazer uma média ponderada, lembrei das aulas de matemática, né? Então, imagine aqui, a tarifa tem peso 3 e a outorga tem peso 2. E aí você ofereceu 2,30, esse 2,30 vai ser multiplicado pelo peso 3, ofereceu 1 bilhão, esse 1 bilhão vai ser multiplicado pelo peso 2, vai ter lá uma fórmula no edital explicando como é que você encontra o resultado final. Certo? Uma quarta possibilidade, melhor proposta técnica com preço fixado no edital. Ou seja, ao invés de o edital estabelecer que os licitantes vão concorrer pela melhor proposta econômica, o edital estabelece o seguinte, ó, a tarifa vai ser essa, ponto. Ou seja, por exemplo, o pedágio vai ser 2,50 e ponto final. Quem quer que ganhe vai ter que aceitar, vai ter que praticar a tarifa, o pedágio de 2,50. E como é que você disputa aí? Você disputa pela melhor proposta técnica. Proposta técnica é sempre muito difícil de você estruturar, mas é muito comum que você tenha em contrato de concessão. Melhor proposta técnica é aquela... Quando a gente fala em melhor proposta técnica, a gente está falando de apresentação de um diferencial técnico. O que o poder concedente está procurando aqui é identificar aquela empresa, aquele futuro concessionário, que tem a melhor capacidade de prestar aquele serviço em um determinado padrão estabelecido pelo edital. Ou seja, eu não analiso o preço, eu só analiso a capacidade e a qualidade do serviço que vai ser executado pelo concessionário. É claro que isso é muito difícil de ser medido. Você precisa de critérios objetivos para medir essa melhor proposta técnica. Mas é uma possibilidade que a lei de concessões também permite. Outro critério de julgamento. Melhor proposta em razão da combinação dos critérios de menor valor da tarifa do serviço a ser prestado com o de melhor técnica. Aqui você junta dois critérios, né? Menor tarifa, que a gente já viu, mais melhor técnica. O edital pode prever isso aí. E aí, da mesma forma, se você tem dois critérios de julgamento, mesma coisa que eu falei antes, você precisa de critérios para encontrar a nota final. Eu vou precisar ponderar as propostas. Eu vou ter que dar um peso para a tarifa e um peso para a proposta técnica. Pesos esses que necessariamente terão que estar estabelecidos no edital. Certo? Mesma coisa aqui. Melhor proposta em razão da combinação dos critérios de maior oferta pela outorga da concessão com o de melhor técnica. Mesmo raciocínio do inciso anterior, só que ao invés de ser menor valor de tarifa, é o maior valor de outorga, que, como eu já falei, é o valor pago pelo concessionário ao
poder concedente. Por fim, melhor oferta de pagamento pela outorga após qualificação de propostas técnicas. Também aqui sem mistério. Primeiro eu analiso a proposta técnica e aí ranqueio, né? Coloco um rank. Quem é que tem a melhor proposta técnica e depois identifico quem é que oferece a melhor oferta de pagamento de outorga. Certo? Então, gente, esses são os critérios de julgamento da lei de concessões. Vamos ver isso aqui na prática. Vamos olhar como é que as licitações têm feito isso. Vamos voltar aqui para a licitação do aeroporto de Salvador, né? No edital de 2016. Vamos olhar aqui. Proposta econômica. A proposta econômica ofertada para o respectivo aeroporto, objeto da concessão, versará sobre o valor de contribuição fixa inicial a ser paga ao poder concedente. A proponente deverá apresentar proposta econômica específica para cada aeroporto. A proponente deverá indicar, na sua proposta econômica, o valor da contribuição fixa inicial a ser paga ao poder concedente com, no máximo, 2 casas decimais a ser ajustado de tal forma. O que é isso aqui? Valor contribuição fixa. É outro nome para outorga. É o valor que o concedente vai pagar ao concessionário. Desculpe. É o valor que o concessionário vai pagar ao concedente. O aeroporto de Salvador, qual foi o valor mínimo? 300 milhões de reais. 309 milhões de reais. Ou seja, ninguém podia apresentar proposta inferior a isso aqui. Se apresentasse proposta inferior a isso, estava automaticamente desclassificado. Certo? Então, a proposta aqui, um critério de julgamento era a proposta fixa, a proposta inicial. Além da proposta inicial, a proposta econômica era também composta da contribuição fixa, que é as contribuições que o poder concedente, que o concessionário vai fazer ao concedente todo ano. Ou seja, além de pagar um valor elevado no momento de assinatura do contrato, o concedente tem que pagar, estou trocando, além de pagar um valor no momento de assinatura do contrato, que é, como a gente viu aqui para Salvador, no mínimo 300 milhões de reais, o concessionário vai ter que pagar valores anuais para o concedente. No caso de Salvador, 900 milhões de reais. Então, veja como isso aqui varia. Aqui, Florianópolis, 150 milhões. Fortaleza, 1 bilhão de reais por ano. Isso aqui é regulado também no contrato. Certo? Então, o critério de seleção envolvia a proposta econômica. Um valor de outorga fixa e um valor de outorga variável. Tem em mente que no contrato dessa licitação aqui, ele só começa a pagar esse valor aqui por ano a partir do 6º ano. Tá? Ele tem aí uma carência de 5 anos sem pagar esse valor aqui, sem pagar o valor anual. Ele paga o fixo imediatamente, né? Mas só paga o variável a partir o anual, perdão, a partir do 6º ano. Certo? Vamos pegar aqui uma concessão rodoviária. Vou pegar aqui uma outra via. Não vou pegar a 324 dessa vez. BR-101, que é uma BR lá do Rio Grande do Sul. Vários trechos aqui da BR. Olha como está aqui a proposta econômica. Olha o critério que foi usado. Em sua proposta econômica, a proponente deverá apresentar um valor de tarifa básica do pedágio que não poderá exceder R$ 7,24. Já foi um pedágio alto, né? Mas aqui o que foi escolhido não foi a outorga, não foi o pagamento ao poder concedente. O que foi escolhido foi o valor de tarifa, no caso o pedágio. Ou seja, os licitantes tinham que oferecer um valor de pedágio que não podia ultrapassar 7,24.
podia apresentar 7,20, 6,50, R$ 4, enfim. Mas não podia ultrapassar 7,24. Certo? Por fim, vou pegar aqui a rodovia. Que é a rodovia Norte-Sul. Vocês verem também qual foi o critério, proposta econômica. O volume da proposta econômica deverá conter unicamente a carta de apresentação da proposta, deverá considerar os investimentos. Cadê o critério? Não está aqui, está no julgamento. Classificação de julgamento. A comissão de outorga desclassificará a proposta de outorga desclassificará a proponente cuja proposta econômica não atender à totalidade das exigências estabelecidas no edital, apresentar lance inferior a R$ 1 bilhão, ou ainda aquela que implicar em oferta submetida a condições ou termo não previsto no edital. Ou seja, qual foi o critério utilizado aqui? Valor da outorga. E qual é o valor mínimo de outorga? R$ 1,353 bilhões. Né? Ou seja, o licitante aqui tinha que apresentar um valor bastante elevado para ganhar a licitação. Certo? E aí vocês podem verificar isso em outros editais que estão disponíveis lá no nosso Dropbox. Certo? Uma outra coisa importante das licitações em geral, e que é especialmente importante para as licitações de concessão de serviço público, é a possibilidade ou não de formação de consórcio. O que é um consórcio? Isso é importante. O que é um consórcio? Um consórcio é a união de pessoas jurídicas. Isso é definido lá na lei de SAs, a lei 6.000 e alguma coisa. Não vou lembrar agora o nome da lei, o número da lei. Mas a lei de SAs define lá o que é um consórcio. Uma coisa importante que a gente, em primeiro lugar, é o seguinte: um consórcio, por expressa definição legal, não é uma pessoa jurídica nova. Um consórcio é uma agremiação de pessoas jurídicas que não forma uma pessoa jurídica nova. Né? Ou seja, você tem uma junção de pessoas que, embora tenha CNPJ, isso é uma coisa importante, o consórcio tem CNPJ, tem cadastro nacional de pessoa jurídica, mas ele não é uma pessoa jurídica. Isso é meio estranho, né? Mas é assim que estabelece a lei das SAs. Então, basicamente, o que é a questão aqui para que a gente coloca? As licitações que pretendem identificar os concessionários de serviço público podem prever a formação de consórcios. Vamos ver aqui como é que está a lei. Olha o que diz aqui. Quando permitida na licitação a participação de empresas em consórcio. Ou seja, a lei não obriga, em primeiro lugar, né? A lei não obriga que as empresas estejam consorciadas. Ou seja, de outra forma, a lei possibilita que os licitantes e, consequentemente, os concessionários sejam uma única pessoa jurídica. Não precisa ser a conjugação de mais de uma pessoa jurídica. E a gente precisa fazer um parênteses aqui para refletir um pouco sobre essa questão do consórcio. Qual é a vantagem, qual é a desvantagem dos consórcios? Muitas licitações proíbem a formação de consórcio pelo seguinte: quando você, não só nas concessões, né? Licitações em geral. Quando você autoriza a realização de consórcios, né, o que você está fazendo? Você está dizendo que empresas podem se juntar para participar da licitação e, consequentemente, celebrar o contrato. Pense aí numa obra pública comum, uma obra de reforma de rodovia, por exemplo. Uma obra sem grandes complexidades, assim, só uma reforma, é um recapeamento de rodovia. Uma obra mais simples, do ponto de vista da engenharia e comparando com a construção de uma ferrovia, por exemplo.
Se a licitação permite que empresas diferentes se consorciem para participar da licitação, o que ela está fazendo? O que o edital está fazendo? Ele está autorizando a diminuição da concorrência. Ele está autorizando que você diminua a quantidade de pessoas que vão participar da licitação. Consequentemente, com menos pessoas participando da licitação, menos variação de proposta você vai ter. Menos concorrência você vai ter na identificação da melhor proposta. Então, a realização de consórcio pode implicar uma redução de concorrência, consequentemente implicar uma proposta econômica pior. Uma proposta pior para a administração pública e, consequentemente, pior para o interesse público. Por isso que a autorização para constituição de consórcio deve ser feita com cuidado e sempre tem que ser justificada. Por outro lado, tentando analisar de outro lado agora. Por outro lado, existem contratos, e os contratos de concessão são bastante ricos nisso. Existem contratos que é impossível, ou praticamente impossível, serem executados por uma única pessoa jurídica. Por quê? Porque o objeto do contrato envolve habilidades, conhecimentos e técnicas de áreas diferentes. Por exemplo, imagine aí a construção e operação e manutenção de uma ferrovia. A empresa que vai receber o contrato, enfim, a concessionária, precisa ter capacidade de construção, ou pelo menos saber identificar quem é que vai construir a ferrovia. Precisa ter capacidade para manter a rodovia. Precisa ter expertise na gestão de um serviço público. Precisa ter capacidade para manter os trens em si. Além de você precisar ter uma capacidade administrativa elevada, porque o empreendimento é muito complexo. Mesma coisa com um porto, mesma coisa com um aeroporto. Então, se você não permite a realização de consórcios em licitações muito complexas, você ou está dizendo que ninguém vai participar, ninguém vai ganhar a licitação, porque ninguém vai conseguir ter a expertise necessária para ganhar a licitação. Ninguém vai ser aprovado na habilitação. Ou você está dizendo que pouquíssimas pessoas vão participar naquela licitação. Porque pode acontecer de ter uma empresa no país, uma empresa no mundo, que consegue congregar todos os conhecimentos e habilidades técnicas necessárias para aquela licitação. Só que aí você diminui muito a concorrência. Daí que, em licitações complexas, você precisa, não por imposição legal, mas você precisa, por razões pragmáticas, autorizar o consórcio. Autorizar a realização de consórcio. Vamos ver como é que isso aqui ficou nos editais que a gente está estudando. Se autorizou ou não se autorizou a realização de consórcio. Vamos voltar aqui para o Aeroporto de Salvador. Participação em consórcio. Ó. Seção 2 do capítulo 3. Em se tratando de consórcio, as seguintes regras deverão ser observadas, ou seja, já presume aqui a realização de consórcio. Desculpe, já se presume aqui a autorização de consórcio. E aí você tem várias regras que devem ser obedecidas no caso de consórcio. Dentre elas aqui, não há limite de número de participantes para a constituição de consórcio. Isso aqui não é comum. Né? Normalmente, mesmo em obras complexas, você estabelece um limite. O consórcio vai ser formado por, no máximo, 3 empresas, ou por 2 empresas, ou por 4 empresas. Né? Para você também não diminuir demais a concorrência. Aqui no Aeroporto de Salvador, assim como outros, né, não se colocou limite para o número de consorciados. Um limite interessante aqui é que o operador aeroportuário deverá deter pelo menos 15% de participação do consórcio. O que isso quer dizer? Na prática, quer dizer que os licitantes interessados em participar da licitação da concessão do Aeroporto de Salvador precisavam ou ser operadores aeroportuários, ou seja, empresas que já fazem operação de aeroportos no Brasil ou no estrangeiro,
ou os licitantes teriam que se consorciar com um aeroporto, um operador aeroportuário. Ou seja, dito de forma concreta, os licitantes teriam que ter um operador aeroportuário no seu consórcio e os outros 85% do consórcio precisaria ser composto por uma empresa de engenharia, ou por uma empresa de administração, ou por um fundo de investimento, enfim, por alguma outra pessoa jurídica. Certo? Claro que o operador aeroportuário aqui poderia ter mais de 15%. Né? Poderia ser 50%, 60%. Eu, honestamente, não sei se Clara sabe me responder isso aí, Clara. A Avanci, lá é um consórcio ou ela é uma empresa sozinha? Eu imagino que seja sozinha, mas eu não tenho certeza absoluta. Porque a Avanci já é uma empresa que opera outros aeroportos em outros lugares do mundo. Né? Sei que o aeroporto de Lisboa, por exemplo, é operado pela Avanci, que opera hoje o aeroporto de Salvador também. Certo? Vou pegar aqui um outro exemplo, que é o da Ferrovia Norte-Sul. Que também a gente já está vendo aqui, né? Vamos ver se ela permitiu aqui, consórcio. Consórcio, aqui, ó. Página 11. Caso a proponente participe por meio de consórcio, as seguintes regras deverão ser observadas, ou seja, já permite aqui a realização de consórcio. Aqui também, como nos aeroportos, não há limite para o número de consorciados. Uma outra regra que é muito comum de aparecer é essa aqui. Nenhuma proponente poderá participar de mais de um consórcio. Ou seja, uma empresa que decide participar da licitação por meio de um consórcio não pode participar da licitação sozinha, nem pode participar da licitação por meio de outro consórcio. Então, a empresa X se consorciou com a empresa Y para participar da licitação. Automaticamente, a empresa X já abriu mão tanto de participar sozinha da licitação, quanto participar da licitação em consórcio com a empresa W. Tá? Isso é uma regra necessária também. Claro, está dizendo aqui, não tenho certeza se a Avanci é consórcio ou não, mas acho que não é consórcio. Eu também acho que não é, não. Eu acho que é uma empresa que já reunia todas as condições para sozinha assumir o aeroporto, dada a experiência pretérita dela. Certo? Vamos ver aqui uma concessão rodoviária. Vou pegar aqui a BR-101, que é lá do Rio Grande do Sul. Não está no sumário aqui, deixa eu ver se está no opiniões. Poderão participar do leilão isoladamente ou em consórcio. Pessoas jurídicas brasileiras ou estrangeiras, entidade de previdência complementar, fundo de investimento. E provavelmente segue o mesmo padrão das demais, né? Isso aqui se... Então, também não se previu o limite do número de consorciados. Tá? Mas previu a mesma regra que a gente viu na anterior. Nenhum proponente poderá participar de mais de um consórcio, ainda que por intermédio de suas empresas coligadas, controladoras ou controladas, ou ainda com porcentagem distinta sob pena de desclassificação do certame. Caso o proponente participe de um consórcio, ficarão suas partes relacionadas e empresas sob seu controle comum, impedida de participar isoladamente do leilão.
mesma coisa que a gente viu na anterior. Se a empresa participa de um consórcio, automaticamente ela não pode participar de outro consórcio, nem participar da licitação sozinha. Certo? Ainda no quesito consórcio, algo que a gente tem que se perguntar também é o seguinte. Beleza, durante a licitação, as empresas consorciadas não formam uma pessoa jurídica nova. O que elas têm que apresentar, então? Quando as empresas querem participar de uma licitação em consórcio, elas têm que apresentar um termo de compromisso. Nós estamos nos comprometendo a operar o futuro contrato de forma consorciada. E aí você tem lá um documento societário, né, um documento privado, em que os consorciados estabelecem o compromisso de operarem o contrato em conjunto e estabelece as suas regras próprias, né? A percentagem de participação, como é que divide o lucro, enfim. Você tem lá uma série de regramentos que são próprios do direito societário. Uma das coisas que tem que ter sempre e obrigatoriamente em todo consórcio, toda formação de consórcio, é a responsabilidade solidária. Isso é uma coisa importante. Todos os consorciados, todas as empresas que se consorciam para participar da licitação e contratar com o poder público, assumem necessariamente responsabilidades solidárias. Ou seja, se tiver algum prejuízo, alguma sanção, alguma multa a ser paga pelo concessionário, a multa vai ser solidariamente arcada pelos membros do consórcio. Tá? Isso é uma coisa. Uma outra coisa importante é a seguinte, que eu coloquei aí. É necessário construir uma pessoa jurídica nova? O que eu estou dizendo aqui? Lembre que eu falei, o consórcio não é uma pessoa jurídica autônoma, não é uma pessoa jurídica distinta das pessoas jurídicas que compõem o consórcio. Agora a pergunta que eu faço é a seguinte, beleza. Durante a licitação, você não fez uma pessoa jurídica nova, você só fez um consórcio, né, através de um compromisso de consórcio, que é um documento privado. Depois da licitação, depois que já se identificou o vencedor, você, para assinar o contrato, você precisa fazer uma pessoa jurídica nova? Ou você pode manter, ou o contrato pode ser assinado pelas consorciadas, unidas pelo compromisso de consórcio? Veja aqui o que diz a Lei 8987 sobre o tema. É facultado ao poder concedente, desde que previsto no edital, no interesse do serviço a ser concedido, determinar que o licitante vencedor, no caso de consórcio, se constitua em empresa antes da celebração do contrato. Veja só, a lei de concessões não exige a constituição de uma empresa nova, mesmo no caso de licitação em consórcio, mesmo no caso em que as empresas se consorciem durante a licitação. O que significa? Na prática, significa que, se não tiver no edital estabelecido que as consorciadas terão que construir uma empresa nova depois da licitação, o contrato vai ser assinado pelas consorciadas e não por uma pessoa jurídica nova. Certo? Isso na lei de concessões comuns. Né? Não é o caso na lei de PPPs, que a gente vai ver mais na frente. Certo? Só que o edital pode prever isso. O edital pode prever a obrigação de que, depois de identificada a vencedora da licitação, aquele compromisso de consórcio sirva de base para que as empresas que compõem o consórcio criem uma pessoa jurídica nova. Ou seja, quem serão sócios dessa pessoa jurídica nova? As empresas consorciadas. Então, a empresa X e a empresa Y se consorciaram na licitação, através do compromisso de consórcio. Ganharam a licitação. E aí, agora que elas ganharam a licitação, se assim o edital determinar, elas vão ter que criar uma pessoa jurídica nova, uma empresa W. E aí elas vão ter que ir na junta comercial formar uma pessoa jurídica nova, que, na linguagem do direito das concessões, a gente chama de
sociedade de propósito específico. Sociedade de propósito específico, normalmente a sigla SPE. Por que uma sociedade de propósito específico? Porque o propósito dessa sociedade é exclusivamente operar a concessão. Essa pessoa jurídica nova, criada pelas pessoas jurídicas que participaram da licitação, tem um propósito específico de operar aquele contrato. Daí o nome Sociedade de Propósito Específico. Vamos ver aqui se os editais que a gente está analisando previram essa obrigação, que é o Aeroporto de Salvador. Além de outros documentos exigidos pelo edital, a participação da proponente em regime de consórcio fica condicionada à apresentação de compromisso de constituição de sociedade de propósito específico, subscrito pelos concessionários na forma do tal, termo de compromisso de constituição de consórcio, de sociedade de propósito específico desse edital indicado, tarará. Isso aqui está dizendo que necessariamente a empresa, os consorciados vão ter que constituir uma empresa nova depois de vencida a licitação. É também o que a gente extrai aqui do preâmbulo, da parte inicial do edital, que diz o seguinte, que conceitua, não está conceituado aqui não. Mas enfim, deixa eu ver aqui se... Não está conceituado não, mas o edital evidentemente exige isso, né? Tem uma pergunta aqui. A gestão do aeroporto hoje, está falando da... A Juliana está falando da... Me respondendo aqui a pergunta sobre a Vansi. A administração do aeroporto de Salvador hoje é uma SPE, concessionária do aeroporto de Salvador. Exatamente o que a gente está verificando aqui, né? A Vansi constituiu uma sociedade de propósito específico. Talvez em participação com outra empresa, não sei dizer. Mas gente, quando vocês mandarem perguntas ou respostas, não mande privadamente para mim, não. Porque aí a gente tem, todo mundo recebe, tá? A Juliana colocou que a administração do Aeroporto de Salvador hoje é de uma SPE, Sociedade de Propósito Específico, que é o que a gente está vendo agora, concessionária do Aeroporto de Salvador, que foi o nome que foi dado a essa SPE. Certo? Vamos ver outro edital aqui. Se exigiu, por exemplo, na concessão da Ferrovia Norte-Sul, a obrigação de constituição de sociedade específica. Aqui, ó, SPE, Sociedade de Propósito Específico, a ser obrigatoriamente constituída pela adjudicatária sob a forma de sociedade por ações que celebrará o contrato de subconcessão. Você tem um detalhe importante aqui, para eu aprofundar o que eu acabei de falar. A SPE, ela foi pensada originalmente para ser constituída quando, durante a licitação, você tem as empresas participando em consórcio. E aí, depois de vencida a licitação, essas empresas criam uma pessoa jurídica nova. Qual é a razão disso? Qual é a razão jurídica e econômica para isso? Por que se exige isso? Para isolar jurídica, economicamente, financeiramente, enfim, para isolar a sociedade que vai operar o contrato das empresas que compõem aquele consórcio, que compuseram aquele consórcio. Ou seja, entenda uma pessoa jurídica nova, você tem uma autonomia jurídica plena daquela pessoa. E aí você isola aquela pessoa nova dos eventuais problemas que as consorciadas podem vir a ter. E aí aquela pessoa jurídica nova vai ter patrimônio próprio, vai ter regras próprias de governança, vai ter fluxo próprio de operação, enfim, ela vai ser uma empresa efetivamente nova. E aí você isola a concessionária das empresas que compõem o consórcio, que compuseram o consórcio e que são sócias
da concessionária. Isso é tão importante, e aí um adendo ao que eu falei até agora, isso é tão importante que a sociedade de propósito específico, o edital pode exigir a constituição de sociedade de propósito específico, mesmo no caso de você não ter, durante a licitação, consórcio. Ou seja, a empresa participou sozinha da licitação, só que para assinar o contrato, aquela empresa tem que construir uma nova empresa. Né? Pelo mesmo motivo, para isolar a concessionária, a empresa que efetivamente vai assinar o contrato, dos eventuais problemas que a vencedora da licitação, que vai ser a sócia no caso é a sócia única da concessionária, pode vir a ter. Tá? Então, a construção de SPE tem esse propósito. A lei de concessões é uma lei antiga, né? A lei de 95, já tem mais aí de boca aí, quase 30 anos, né? Já tem 25 anos. Alguns de vocês não eram nem nascidos, né, quando a lei foi publicada. Eu já era, né? Mas, enfim. E ela não previu isso. Ela não previu a obrigação. A lei de PPPs já corrigiu esse problema, na lei de 2004, uma lei um pouco mais recente, já corrigiu esse problema e exige efetivamente a constituição da SPE. Tá? Mas o Aeroporto Salvador não é PPP. Né? O Aeroporto Salvador é uma concessão comum. Certo? Quais são as fases da licitação? Visto aí essas questões, quais são as fases da licitação? Isso está previsto no artigo 18A da Lei 8987. Não tem grandes mistérios. Eu vou passar rapidamente aqui isso. Só deixar claro aqui para vocês. Olha as fases da licitação aqui. O edital poderá prever a inversão de fase. Encerrada a fase de classificação das propostas e oferecimento de lance, será aberto o invólucro, o documento, né, o envelope, com os documentos de habilitação do licitante, mais bem classificado, para verificação do atendimento às condições fixadas no edital. Normalmente aqui, principalmente, os documentos de habilitação. Verificado o atendimento das exigências do edital, o licitante será declarado vencedor. Pronto, acabou a licitação. Contudo, inabilitado o licitante, melhor classificado, serão analisados os documentos habilitatórios do licitante com a proposta classificada em segundo lugar, e assim sucessivamente. Eu tinha falado para vocês antes. Né? O proclamado resultado final do certame, o objeto será adjudicado ao vencedor nas condições técnicas e econômicas por ele ofertadas. Ou seja, o que esse último inciso está dizendo aqui? O proponente, né, o licitante vencedor, se compromete, se vincula à proposta que ele apresentou. Tá? E aí o contrato que vai ser especificamente assinado com o vencedor, seja ele uma SPE, seja ele um consórcio, seja ele uma empresa, vai prever especificamente as condições apresentadas pelo licitante durante a licitação. Tá? Assim, o artigo 19 que prevê as condições de consórcio. Tá? Certo? Uma outra... Não sei se dá tempo de eu seguir aqui. O nosso tópico seguinte seria... não, vamos lá. Vamos tentar conduzir isso aqui. O tópico seguinte é os elementos do contrato de concessão. Então, ou seja, a gente já está saiu aqui, a gente acabou o tópico licitação e entra agora no tópico contrato. Né? O que os contratos de concessão têm que prever. Aqui também não tem grandes reflexões a serem feitas. Né? Vocês vão encontrar esses elementos no artigo 23 da Lei de Concessões. Também, pelo amor de Deus, não copiem o que está na lei, né? Artigo 23, aí só para mostrar a vocês. Que está aqui. São cláusulas essenciais do contrato de concessão, as relativas ao objeto, à área e ao prazo, ao modo, à forma e às condições de prestação de serviços, critérios, indicadores e forma de parâmetros definidores da qualidade do serviço, enfim, uma série de obrigações aqui. Algumas aqui que eu quero me dedicar rapidamente, que é o seguinte. O prazo da concessão. Isso é uma questão importante. Né?
Porque, diferentemente da lei de PPPs, não há, na lei de concessões comuns, nenhum regramento sobre o prazo, nem mínimo, nem máximo, do contrato de concessão. A única exigência que a lei de concessões faz, como qualquer licitação tem que fazer, como qualquer contrato público tem que fazer, é que tenha prazo. Né? Ou seja, o contrato não pode ser celebrado por prazo indeterminado. Isso é o fundamental do contrato de concessão. Só que não tem prazo máximo. Tradicionalmente, os contratos vêm sendo celebrados com prazo de 20, 25, 30 anos, prorrogáveis ou não prorrogáveis por um determinado período. Mas não tem previsão expressa. Né? Você vai encontrar aí concessões de 15, de 20 anos, de 25, 40 anos. É mais incomum você ter 40 anos, mas vai estar transitando nessa faixa aí. Só para mostrar aqui rapidamente a vocês os prazos dos contratos que a gente está vendo. Vou pegar aqui o aeroporto de Salvador. Aqui já é o contrato, tá, gente? Aqui não é mais o edital. Aqui, ó, prazo de vigência. A vigência do contrato será pelo prazo de 30 anos, sendo sempre contada a partir da data de eficácia. Você tem os critérios de data de eficácia aqui. O contrato poderá ser prorrogado por até 5 anos, uma única vez, para fim de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro em decorrência de revisão extraordinária. A gente vai ver isso aqui mais na frente, o que é recomposição do equilíbrio econômico-financeiro. Tá? Mas o contrato é aqui prazo de 5 anos. Desculpe, de 30 anos. Mesma coisa com o contrato da Ferrovia Norte-Sul. Objeto e prazo do contrato. Prazo da concessão de 30 anos. Mesma coisa. E algo muito similar, na verdade igual, né? Acontece aqui, deixa eu pegar uma rodovia. Vou pegar a BR-101 que a gente está falando mais. Que é a rodovia lá do Rio Grande do Sul. De novo, 30 anos. Tá? O caso aqui também foi possibilitada a prorrogação por mais 5. Como eu disse, a regra tem sido que os contratos de concessão sejam celebrados por prazo de 30 anos, embora não haja nenhuma previsão legal prevendo isso. Tá? A única previsão é que o contrato tenha prazo. Um outro elemento interessante que a gente tem que vale a pena a gente analisar aqui é o que é estabelecido no inciso deixa eu ver aqui, peraí. Não está no artigo não está no artigo 23, está no artigo 31 da lei de concessões, que está aqui na parte de incumbência da concessionária, que a gente vai ver mais na frente. Promover as desapropriações e constituir as servidões autorizadas pelo poder concedente, conforme previsto no edital no contrato. Ou seja, o contrato, o que esse dispositivo está dizendo? Está dizendo que o contrato pode passar para o concessionário o dever de promover as desapropriações eventualmente necessárias. Isso é uma coisa interessante, né? Você deve ter, se vocês lembrarem de Direito Administrativo 3, ou enfim, no momento que vocês viram isso, intervenção do Estado na propriedade, você deve lembrar que a desapropriação é um dos mais radicais e duros mecanismos de intervenção do Estado na propriedade privada. Né? E é feito normalmente pelo Estado. Né? Só que a lei de concessões permite que os atos materiais de desapropriação sejam conduzidos pelo concessionário. É claro que o decreto que
estabelece que aquela área, aquele bem móvel ou imóvel vai ser desapropriado, tem que ser necessariamente feito pelo poder concedente, né? O concessionário é uma pessoa privada, ele não pode decretar a desapropriação, mas ele pode tomar as providências para que a desapropriação seja feita. Então, por exemplo, imagine aí a Ferrovia Norte-Sul. Né? A Ferrovia Norte-Sul vai passar por uma faixa de terra gigantesca do território nacional. Certamente, diversas desapropriações terão que ser feitas. Né? E o contrato da Ferrovia Norte-Sul previu que a concessionária vai promover as desapropriações. Veja aqui o que diz aqui o contrato da Ferrovia Norte-Sul. Cabe à NTT, que figura aqui como poder concedente, né, editar os atos de declaração de utilidade pública necessárias às desapropriações e às servidões administrativas vinculadas à concessão. Cabe, contudo, à concessionária, como entidade delegada do poder concedente, apresentar antecipadamente as informações e documentos necessários à edição dos atos, realizar os cadastros topográficos, obter certidões, efetuar o pagamento das indenizações. Isso aqui é importante. Como você deve lembrar, as desapropriações têm que ser precedidas de indenização do desapropriado. No caso aqui, quem vai pagar essa indenização é o próprio concessionário. Claro que o concessionário vai embutir na sua proposta e, eventualmente, na sua tarifa esse custo, mas não é o poder público que paga diretamente a indenização. Realizar os investimentos, criar e manter o banco de dados utilizado pelo período tributário. Cabe à concessionária tentar, de forma amigável, liberar as áreas desapropriadas. Deixa eu ver aqui uma coisa. Não está previsto expressamente aqui que cabe a subconcessionária, a concessionária da ferrovia, promover eventualmente as ações judiciais voltadas a garantir a desocupação, mas é também algo possível. Você pode ter uma obrigação do subconcessionário, do concessionário, para que ele ajuize a ação pertinente para tirar o antigo proprietário da posse da terra. Isso é também possível de ser feito. Tá? Isso vale para rodovia, ferrovia, aeroporto. Imagine que, sei lá, um aeroporto em determinada região do país vai ser expandido, e para expandir aquele aeroporto, você precisa desapropriar a propriedade privada. Quem vai fazer o ato de expropriação é o poder concedente, mas os atos materiais, a indenização vai ser feita pelo concessionário. Certo? Vamos encerrar aqui por hoje, gente, com os elementos do contrato. Fica aí para vocês a incumbência de ler os elementos da lei, está lá disposta no artigo 23, bem como ler os exemplos de contratos que eu coloquei lá no Dropbox, para vocês verem como é que os contratos efetivamente celebrados e efetivamente licitados vêm prevendo essas obrigações contratuais. Tá? Especialmente, eu queria que vocês vissem a previsão ou não de autorização para que seja utilizada a arbitragem para a resolução de conflitos existentes entre concedente e concessionário. Tá? É uma autorização que existe na lei de concessões, lá no artigo 23. A. O contrato de concessão poderá prever o emprego de mecanismos privados para a resolução de disputas decorrentes ou relacionadas ao contrato, inclusive a arbitragem, a ser realizada no Brasil. Isso aqui tem só cada vez mais comum,
E eu queria que você desse uma olhada aí nos contratos que estão no Dropbox, se esse mecanismo foi previsto ou não. Ok? Na próxima aula, a gente retoma o nosso assunto já no tópico das partes do concedente, as partes que compõem o contrato, né, partes aí entre aspas, e seguimos para encargos do concedente, concessionário, e já começamos falando sobre equilíbrio econômico financeiro, remuneração do concessionário e assim sucessivamente. Ok? Acho que eu consegui gravar essa aula aqui. Eu vou tentar disponibilizar para vocês depois. Eu vou ficar aqui disponível um tempo, caso alguém queira tirar alguma dúvida comigo, dúvidas essas que podem envolver tanto o que a gente acabou de ver, quanto dúvidas sobre as atividades. Tá ok? Obrigado aí pelas pessoas que acordaram cedo para assistir a aula. Espero que tenha sido... Assim, uma outra coisa, né? Eu preciso receber de vocês um feedback. Se vocês estão gostando desse modelo, se vocês preferem que eu libere o áudio para que vocês possam fazer perguntas orais, que eu libere o vídeo de vocês para vocês, enfim, participarem mais ativamente. Se a aula está muito monótona, se eu preciso mudar alguma coisa. É importante eu receber isso de vocês, gente, porque eu não tenho experiência em dar aula online, tá? Especialmente ao vivo. Daí que eu não talvez a qualidade da aula seja pior ou menor do que a qualidade seria se eu tivesse ao vivo com vocês. Então eu preciso aí da ajuda de vocês para eu aprender a melhorar essa aula também. Tá bom? Não vão ser muitas aulas que a gente vai ter assim, né? A gente vai ter mais 2 ou 3 aulas, se não me engano. Mas, de qualquer forma, 2 ou 3, deixa eu ver aqui. A gente vai ter aula dia 1º, 18 e 15, né? Então a gente tem 3 aulas ainda. Então eu preciso da ajuda de vocês para melhorar a nossa dinâmica. Eu acho que o Zoom foi uma plataforma melhor, porque permite que eu fique fazendo o compartilhamento de tela. E aí permite alguma dinâmica, né? Beleza? Mas me dê aí um feedback. Pode dar o feedback por aqui mesmo, pelo WhatsApp, pelo grupo do Facebook, por e-mail, enfim. Mas é importante eu ouvir de vocês o que vocês estão achando, tá? Feedbacks negativos não vão contar negativamente para vocês, obviamente, é ao contrário, né? Eu até prefiro que os feedbacks sejam negativos construtivos. Beleza? Só responder algumas perguntas aqui que já chegaram. É possível usar arbitragem nas desapropriações? Sim, Juliana, boa pergunta. Originalmente, na lei de concessões, isso não estava previsto, né? Só que, bem recentemente mesmo, ano passado, foi publicada a lei, deixa eu dizer exatamente o número da lei. Foi publicada a lei 13.867. Lei 13.867 de 2019. Essa lei alterou o decreto-lei. Essa lei alterou o decreto-lei 3.365, que é o decreto que dispõe sobre as desapropriações por utilidade pública, que é o caso das desapropriações necessárias para se promover a expansão, utilização, enfim, da infraestrutura concedida. A lei, essa lei que eu acabei de falar, foi alterada e inseriu aqui o artigo 10b no decreto-lei 3365. A lei 13.687 inseriu o artigo 10b. Feita a opção pela mediação pela via arbitral, o particular indicará um dos órgãos ou instituições especializadas em mediação e arbitragem previamente cadastrados. O que isso significa? Que você pode utilizar a arbitragem para discutir a indenização
desapropriação. O que você não pode fazer, aparentemente, isso aí está a ser consolidado, mas como a lei é muito nova, eu não posso te dar muitas certezas, mas o que você não pode fazer é questionar o decreto em si de desapropriação pela via arbitral. Isso aí eu acho que você não pode fazer. Mas os contornos da indenização, enfim, a forma de pagamento, etc., você pode discutir tanto por mediação quanto por arbitragem. Uma pergunta interessante, sua pergunta, Juliana, porque invoca uma outra pergunta. Os contratos de concessão que foram celebrados antes de 2019 e, por isso mesmo, antes da Lei 13.867 e que, por isso mesmo, não previram a via arbitral como mecanismo de discussão da desapropriação, estão sujeitos a essa norma aqui? Ou seja, os contratados, os concessionários, passam a estar obrigados a utilizar e a tolerar a utilização de arbitragem para discutir as indenizações que eles têm que fazer para o desapropriado? Isso é uma pergunta interessante. Não tenho resposta para dar. Certamente a mediação, né, a mediação pode ser utilizada, porque os contratos normalmente prevêem lá a possibilidade de resolução amigável dos valores, mas a arbitragem não. A arbitragem é um negócio mais complexo e é mais custoso. Então, talvez isso gere um problema para o concessionário. É uma pesquisa interessante de se fazer, né? Se esse dispositivo aqui se aplica aos contratos já em vigência. Interessante sua pergunta, Juliana. Certo? A arbitragem aqui vai ser feita pela Lei 9.307, que é a lei de arbitragem. Beleza? Uma boa pergunta, Juliana. Deixa eu ver aqui mais alguma coisa. Mas, enfim, desapropriações em geral, hoje promovidas pelo poder público, podem ser feitas por arbitragem, podem ser discutidas por arbitragem, e eu entendo que, mesmo nos contratos de concessão, você vai poder fazer isso. Ok? Gabriela, a aula foi ótima, obrigado. Juliana, gostei também por aqui. Clara, também foi ótimo por aqui. Ok. Obrigado, gente, pela participação. Fico aí à disposição de vocês para outras dúvidas por outros canais. E também fico no aguardo de feedbacks. Beleza? Vamos seguir pelo Zoom mesmo, né? Eu não vi nenhuma reclamação, nem aqui, nem no WhatsApp. Estou dando uma olhada aqui rápido. Aparentemente, ninguém teve dificuldade para entrar no Zoom. E, se eu não me engano, pelo computador, você não precisa... se eu não me engano, pelo computador, você não precisa baixar nenhum aplicativo, né? Me corrijam aí se eu estiver errado, mas se você está vendo pelo computador, você não precisa baixar o aplicativo. Claro, se você tiver no celular, provavelmente você precisa do aplicativo. Arthur está pedindo aqui para eu mandar o link do grupo do WhatsApp. Arthur, eu não sei fazer isso. Eu acho que eu não consigo fazer isso pelo computador. Vou tentar aqui rapidamente. Deixa eu ver se pelo WhatsApp Web eu consigo fazer isso. Convidar via link. Acho que eu consigo aqui. Veja aí, Arthur, se você consegue. Se você não conseguir por esse link aqui, eu vou deixar meu celular aqui. E aí você fala comigo pelo WhatsApp, que eu pego o seu contato e adiciono você no grupo. Tá ok? Beleza, gente? Então, vamos encerrar por aqui hoje. A gente se vê. A gente até passou um pouco do tempo, né? Peço desculpas.
A gente se vê na próxima semana. Efetivamente, a aula tem demorado mais, em parte, talvez, demorado mais não, mas a aula tem sido mais lenta do que eu planejava, certamente por causa dessa dinâmica aqui que eu não estou acostumado. Mas vamos tentar fazer o máximo que a gente puder até o final do nosso semestre, que acaba em meados de abril. Beleza? Então, boa semana para vocês. Fiquem em casa, não saiam de casa a não ser que seja estritamente necessário. Se cuidem para a gente poder evitar a expansão da doença aí que nos aflige e que a gente possa voltar à nossa realidade normal o mais breve possível. Ok? Até mais.